Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Estamos reunidos mais uma vez neste dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Este que é o terceiro domingo do tempo litúrgico pascal, a luz bendita que promana do Cristo vivo, ressurreto, brilha sobre as nossas vidas, alegra os nossos corações e nos move à adoração e ao louvor. Estamos neste sétimo domingo do tempo da quarentena e mesmo assim, separados no espaço, mas ligados em amor, tomamos parte nesta Santa Assembleia, o culto do Senhor. Seja bem-vindo, vamos adorar e louvar a Deus. Convido você nesta hora a tomarmos parte juntos num cântico, no qual somos dirigidos pelas nossas amadas irmãs, a pianista Gisele Santana e a maestrina Helen Heisley. Vamos cantar, vamos bendizer a Deus. Vamos orar? Convido você a baixar a cabeça, fechar os olhos e elevarmos juntos os corações a Deus. Senhor Deus, Pai bendito, com alegria tomamos parte no culto do Senhor. Culto que só a Ti pertence, que só a Ti tributamos e no qual somos tremendamente agraciados pelo agir do Teu Espírito, pois falas poderosamente aos nossos corações, na medida em que concede-nos também a liberdade de falar-te em oração, de adorar-te e louvar-te, de colocarmos diante de Ti as nossas súplicas e petições na certeza de sermos ouvidos, na perspectiva de sermos alimentados pela Tua palavra que nos edifica o ser e nos habilita mais e mais a caminhada da vida contigo. Ah, Senhor Deus, Te somos gratos, pois mesmo em meio a tempos tão difíceis como estes que vamos atravessando, Tu nos asseguras este tempo que é dedicado
ao encontro verdadeiro contigo, no qual somos transformados, tocados pelo teu poder, mediante a tua graça para conosco. Assim, imbuídos deste espírito de gratidão e intensa alegria, que só conhecem aqueles em quem habita o Espírito do Senhor, é que nós te adoramos e louvamos, bendizemos-te, exaltamos o teu nome e tudo fazemos na mediação de Cristo Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Nesta hora eu convido você, onde está, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Vamos fazer a leitura do Salmo que está indicado no lecionário cristão para este terceiro domingo do tempo da Páscoa. É o Salmo de número 116. Faço a leitura deste Salmo desde agora e peço a você que a acompanhe de maneira atenta. Vamos desde já buscando perceber aquilo que Deus quer nos falar por meio da palavra dada por intermédio do salmista. O Salmo 116 fala-nos assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Inspirados pela palavra do salmista, nesta hora guardamos um tempo de contrição, um tempo de recolhimento, em que estaremos em silêncio, conversando com Deus a sós, no íntimo dos nossos corações. Vamos colocar diante dele a confissão dos nossos pecados e receber dele renovada graça e perdão. Vamos também expor perante o seu trono de graça os nossos motivos de súplica e intercessão. Vamos orar por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos queridos todos e por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que sabemos hoje atravessam estes dias
difíceis e anseiam pelo amparo do bom pastor. Vamos falar com Deus. E se você puder fazê-lo, convido você a dobrar os seus joelhos comigo nesta hora. Senhor nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Expuseste nos céus que criaste, a tua glória, ó Senhor. E, no entanto, te importas conosco, pequeninos como somos. E nós nos quedamos maravilhados aos teus pés, maravilhados com o amor que manifestas reiteradamente para conosco e que experimentamos diuturnamente nas tuas ternas misericórdias, que insistem em renovar-se nas nossas vidas manhã após manhã. Te bendizemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu provimento, pelo sustento que recebemos da tua poderosa mão. E te rogamos que nos permitas prosseguir na caminhada da vida, mesmo em meio a dias tão difíceis como estes que temos vivenciado, cheios de fé, cheios de esperança, transbordantes da mensagem de vida que nos legaste, da boa nova, do Evangelho que aponta para Jesus Cristo e para o Cristo vivo, aquele que vive e reina eternamente e no qual reside a nossa salvação. Abençoa-nos, ó Deus, unge-nos, capacita-nos e usa-nos para falarmos de Ti e para levarmos adiante esta mensagem poderosa que um dia impactou as nossas vidas e que continua a impactá-las, a fim de que através de nós muitos outros sejam alcançados por Ti. E mesmo em meio às adversidades do tempo presente, possam experimentar nos seus corações a paz que só Tu tens para dar e que só conhecem aqueles que são morada do Teu Espírito. Assim confiamos a Ti a nossa oração, nos lembrando de modo muito especial e particular dos nossos queridos que acham-se enfermos, daqueles que foram tocados ou não por esta terrível enfermidade, por esta terrível infecção que se propaga em nosso redor. Te pedimos, Senhor, em favor daqueles que acham-se nos grupos de risco da nossa sociedade. Te pedimos, Senhor, por aqueles que hoje angustiam-se por conta do isolamento e pela decorrente solidão. Te pedimos, Senhor, que mostres a Tua graça sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares e amigos, sobre todos aqueles que são caros aos nossos corações, sobre os nossos irmãos e irmãs e todos os seus. E que, ao experimentarmos o Teu favor, sejamos capazes de reconhecer aquilo que fazes por nós, a fim de rendermos-Te graças por tudo o que operas, hoje, sempre e sem cessar jamais. Assim oramos, no nome santo do Cristo vivo, o Teu Filho, nosso Salvador bendito Jesus. Amém, Senhor. Tocados pela graça do Senhor, experimentamos em nosso seio a paz que vem do Seu Espírito. E tocados por esta graça, inundados por esta paz, somos levados a cantar
Vamos cantar mais um cântico, sendo dirigidos nele, mais uma vez, pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista, e Helen Heinzle, nossa maestrina e soprano. O Salmo 116, que lemos anteriormente, fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Este é o momento em que temos a oportunidade de participar deste mesmo sentimento e desta mesma disposição de ânimo do salmista. É o momento do ofertório, ato de culto em nossa tradição reformada. Nele damos expressão à nossa gratidão ao Deus que tudo nos provê e ao nosso compromisso de fidelidade para com a causa do seu reino. Temos vivido dias difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado. E graças à providência divina, refletida também na fidelidade dos irmãos, a igreja permanece de pé, operosa e frutificando para a glória do nome do nosso Deus, para a bênção de muitos. Sigamos assim. E se você puder, participe deste ato através dos meios eletrônicos. Está na tela do seu monitor nesta hora tudo o que você precisa.
as informações relativas à conta corrente da nossa igreja para que você, de maneira absolutamente segura, encaminhe a ela o seu dízimo, a sua oferta de gratidão. Se você tiver alguma dificuldade para operar os meios eletrônicos com este fim, procure o pastor, procure o conselho da igreja. Certamente teremos uma palavra de orientação para ajudar você e para que você não se prive deste privilégio que é tomar parte na obra do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus, entregando aos seus cuidados os dízimos e ofertas encaminhados à igreja. Senhor Deus, Pai bendito, tudo vem de Ti. E do que é Teu é que Te damos nesta hora. Encaminhamos aos cuidados da igreja, debaixo da Tua bênção, os nossos dízimos e as nossas ofertas, desejosos de que estes, nas Tuas mãos, ó Deus, prosperem, multipliquem-se e sirvam, portanto, a continuidade da Tua obra neste bairro de Copacabana e onde mais enviares a Tua igreja, a igreja que plantaste neste lugar, para que nele fosse luz, que ela continue sendo luz para as nações, sal e vida nesta terra. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração, feita no nome santo de Jesus Cristo, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Nesta hora eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós vamos abrir juntos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, onde nós vamos ler desde o versículo número 13. Estamos no terceiro domingo do tempo da Páscoa e neste tempo pascal ocupam lugar privilegiado dentro das atenções dos cristãos os textos que falam das aparições do Cristo ressuscitado. São poucos estes relatos, todos eles muitíssimo ricos no teor da sua mensagem. E este texto que vamos ler e no qual vamos meditar hoje se insere também neste conjunto. Estamos no Novo Testamento, portanto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. E se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo, eu passo a ler o texto desde o versículo número 13. Nós não faremos uma leitura corrida do texto para depois nos voltarmos e meditarmos sobre ele. Vamos fazer a sua leitura aos poucos e vamos avançar sobre o texto à medida em que avançamos também em nossa reflexão. Acompanhe comigo Lucas, capítulo 24, desde o versículo 13, nos fala assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. As coisas sucedidas de que fala o evangelista Lucas dizem respeito à morte de Jesus e às circunstâncias em que esta morte se deu. Uma morte brutal de um inocente. Estamos aqui testemunhando a marcha de 2 dos seus discípulos em direção a uma localidade chamada Emaús, descrita no Evangelho como uma aldeia. É um povoado pequeno, sem grande expressão, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, conforme a descrição do evangelista. A bem da verdade, Emaús nada tem a lhes oferecer. E aqueles homens caminham para Emaús não como quem enseja ali
algum tipo de projeto, algum tipo de expectativa. Na verdade, aqueles homens estão indo em direção a Emaús, não tanto por causa de Emaús. O seu impulso é mais de afastarem-se de Jerusalém, pois em Jerusalém está o cerne da crise que vão vivenciando naquela hora. Tudo aconteceu ali. Ali o Senhor Jesus experimentou a sua paixão. Ali foi o Senhor Jesus julgado e condenado pelas autoridades. Ali foi ele supliciado. Ali foi ele crucificado. Ali expirou a sua vida e foi sepultado, levando para a sepultura tantos sonhos, tantas expectativas que aqueles homens acalentavam em seu seio. Jerusalém é o lugar de todas estas coisas, é o lugar da sua decepção, da sua desilusão, do seu desapontamento, é o motivo do seu desalento de agora. E aqueles homens então partem de Jerusalém e partem em direção a Emaús como quem foge das próprias dores, dos próprios traumas. Se afastam daquele lugar que lhes enseja agora tantos perigos, já que fizeram algo tão terrível com o seu mestre, o que não poderiam fazer com os seus discípulos. Fogem de Jerusalém, porque é tempo de afastar-se dela, de tentar outra coisa, algo que lhes dê paz e que traga novamente sentido à caminhada das suas vidas. Estamos diante de homens terrivelmente feridos, machucados pela perda do seu ente querido e pela realidade que ora anuviou-se e os apavora. E o texto prossegue dizendo então no verso 15, acompanhe, diz assim o evangelista: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Veja você, que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo paradoxal está acontecendo agora. Estamos falando de homens que sofrem terrivelmente, cujas almas estão profundamente abatidas por conta da morte do Senhor Jesus. No entanto, enquanto conversam e discutem, enquanto remoem o seu trauma, o próprio Jesus, vivo, ressurreto, se aproxima deles e prossegue ao seu lado na caminhada. Isto é sobremodo extraordinário. Jamais se viu algo assim. O Cristo vivo se manifesta, coloca-se ao seu lado, vai ladeando com eles. No entanto, eles não conseguem se alegrar com este fato. O que ocorre é que a tristeza, o luto, o desalento ocupa tamanho lugar nos seus corações que já não lhes possibilita espaço para acolher a luminosa graça do Senhor. Deixaram-se tomar de todo pelo infortúnio, ou antes, pela sensação do infortúnio. Adotaram uma disposição de ânimo ruim e, com os olhos por ela anuviados, se tornaram cegos para perceber aquilo de extraordinário que Deus estava fazendo nas suas vidas naquele momento. Ah, como incorremos neste mesmo risco todo o
tempo, como estamos eu e você também sujeitos a vivenciarmos situação assim, análoga a esta. Tantas vezes as dificuldades falam-nos com tanta eloquência que nos tornamos surdos ao falar de Deus. Olhamos para a realidade e aquilo que vemos nos choca de tal maneira que nos tornamos inaptos para perceber a manifestação da glória do Senhor, que insiste em manifestar-se, em agir poderosamente nas nossas vidas, manifestando a sua graça para o bem dos homens, de mim e de você. Estão ali aqueles 2 discípulos, caminhando, remoendo suas feridas, enquanto que a cura para o seu mal está bem ao seu lado. No entanto, dela não podem tomar posse. O Senhor Jesus estava sensível a este estado de coisas, percebia com muita clareza o que estava acontecendo nos corações daqueles homens, porque o Senhor Jesus é Deus. E Deus é desta forma, Ele é capaz de olhar para dentro de nós, para perceber o que se passa no nosso íntimo, e é justamente o que se dá. O relato do evangelista prossegue no versículo 17, dizendo-nos assim: Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? É curiosa a maneira como Cleopas responde à pergunta feita pelo Senhor Jesus. É curioso, inclusive, que ele não reconheça o Senhor Jesus. Mas disto já falamos. Vamos observar a pergunta feita pelo Cristo. Ela é provocativa. Jesus pergunta qual a razão de tamanha tristeza, o que está causando aquela disposição de ânimo tão negativa, o que é isso que vos preocupa à medida que caminhais? É a pergunta feita pelo Mestre. E assim Jesus enseja àqueles homens uma oportunidade tremendamente terapêutica de se confrontarem com o seu próprio problema, de o transformarem em palavras, de o definirem de alguma forma para que com ele possam lidar. Mas a resposta dada por Cleopas, um dos discípulos, mostra que aquele homem está decididamente moldado pelas circunstâncias vigentes. Ele pergunta: és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? É como se dissesse: será que só você não sabe o que aconteceu na cidade de Jerusalém? Está por fora das notícias, ignora os acontecimentos. Você não leu os jornais, não viu as notícias nas revistas, não tem assistido televisão, não tem WhatsApp, não recebe mensagens de ninguém. Como é que você está assim por fora de tudo? Não tem acesso à informação? Ora, nós sabemos o que aconteceu em Jerusalém e eles também julgam sabê-lo. Porém, nós que conhecemos o final da história, temos condições de olhar para ela de um modo muito distinto, que até aquele instante não lhes era facultado ainda. Aqueles homens entendiam que o Senhor Jesus, a quem seguiram, a quem reconheceram como o enviado de Deus, aquele a quem reconheceram como especialmente ungido pelo Senhor, capaz de operar milagres e falar poderosamente, aquele a quem vinham vendo como Cristo, o Messias,
fora morto e sepultado, fora vencido pelos poderes nefastos deste mundo. Para aqueles homens prevalecera a lógica mundana, a lei dos mais fortes. Ora, não é sempre assim entre nós, não é sempre assim no mundo em que vivemos. Olhamos ao redor e parece que os mais poderosos, os mais ricos, os mais influentes estão sempre a exercer domínio. O mal domina. Ou você entra no esquema ou cai fora. Aqueles homens se deixaram moldar e se conformaram a esta lógica perniciosa e falaciosa. Eles não podiam ainda atender às recomendações do apóstolo Paulo, que na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nos exorta a não nos deixarmos moldar, a não nos conformarmos aos ditames deste século. Eles abraçaram a lógica, a razão do mundo, que é loucura aos olhos de Deus. Não eram ainda capazes de deixarem-se guiar pela luz bendita que vem do alto e parece loucura aos corações dos homens. É por isso que o Senhor Jesus, sendo confrontado pela pergunta de Cleopas, lhe retruca perguntando ainda: quais ocorrências? Acompanhe comigo o que diz o evangelista desde o versículo 19 em diante. Ele nos diz assim: ele, o Senhor Jesus, lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Veja você, a explicação dada por aqueles homens à pergunta de Jesus fala-nos muito acerca da maneira viciada, torta como estão enxergando a realidade que os cerca. Eles estão por todos os meios evocando as evidências da ressurreição. No entanto, não conseguem crer naquilo que elas evidenciam. Eles argumentam e não se dão conta de que sua argumentação é falha, de que seus olhos estão toldados e assim sua visão comprometida. Eles dizem: olha, é verdade que algumas mulheres lá estiveram de madrugada, foram ao túmulo, não acharam o corpo, disseram ter tido visão de anjos, disseram elas que os anjos afirmam que ele vive. No entanto, não creem no testemunho das mulheres. Dizem ainda: é verdade que alguns dos nossos ainda foram ao sepulcro e confirmaram a exatidão do que as mulheres haviam dito. Saiba você que no mundo antigo, no Antigo Oriente, o testemunho de uma mulher não tinha grande peso num tribunal. E talvez por isto aqueles homens façam questão de afirmar que, além do depoimento das mulheres, puderam colher um depoimento do próprio grupo dos discípulos, dos homens. No entanto, nem neste depoimento querem crer. Eles não o viram, não acharam o corpo e então, portanto, continuam a crer na sua morte. Não sejamos demasiado severos com Cleopas e o seu companheiro.
Nunca se viu coisa assim. O senso comum nos diz que para tudo na vida há remédio, para todo mal há conserto, exceto para a morte. A morte parece ser sempre aquela realidade inalterável e intransponível. No entanto, é justamente aí que se manifesta de modo inigualável o poder do nosso Deus, que é pela vida, pois é Ele mesmo o seu Criador e firme amparador. E é então que Jesus precisa intervir. E diz o evangelista, a partir do verso 25, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus lhes havia dado uma grande oportunidade, recapitular os fatos. E eles o fizeram, porém, sob a ótica, a perspectiva, o olhar de que dispunham até então. O exercício agora é proceder a uma nova leitura desta mesma realidade. É isto que Deus opera em nós, mediante o agir do seu Espírito, que ilumina as nossas mentes e corações, que abre os nossos olhos e nos permite reconhecer a realidade da vida sob um prisma totalmente outro, totalmente diverso deste que nos é oferecido pelo mundo. Somos convidados pelo Senhor Jesus a enxergarmos a nossa própria realidade pela ótica da palavra do Senhor. É então que Jesus lhes anuncia a palavra. E à luz da Escritura, discorrendo sobre ela, desde o princípio do Antigo Testamento com Moisés, passando por todos os profetas, vai lhes mostrando como Deus já havia revelado no seu testamento aquilo que deveria vivenciar o seu Cristo. O mistério daquela vida, o mistério daquela missão, o mistério daquilo que aqueles homens agora enfrentavam, tudo estava manifesto, contido ali. E à medida em que Jesus anuncia a palavra de Deus e aqueles homens ouvem esta palavra, não apenas com os ouvidos, mas antes com o coração, à medida em que acolhem-na, suas vidas começam a mudar. É verdade, desde a abertura do coração ao acolhimento da palavra de Deus é que vem a mudança que precisa se operar em nosso viver. Os seus olhos são abertos e diante desta abertura de olhos, a realidade ao seu redor se transforma por completo. Seguem caminhando com o mestre que lhes fala e eles ouvem. E diz o verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Esse é um momento sublime, maravilhoso desta narrativa. Chegamos aqui a uma espécie de clímax. O Senhor Jesus lhes fala da Escritura, eles abrem o coração ao acolhimento dessa Escritura e a realidade que se lhes afigurava terrível e anuviada vai se configurando agora como luminosa e mesmo aprazível. A companhia do Senhor Jesus faz bem aos seus corações e eles querem continuar a experimentá-la.
Pedem ao Senhor Jesus que permaneça com eles e ele permanece, a fim de estar com eles à mesa, e este é o momento precioso da comunhão. E você vai percebendo, a partir deste ponto da narrativa, com clareza, como este episódio como um todo é uma grande figura para falar da nossa própria experiência com o Cristo vivo, sim, pois um dia a realidade das nossas vidas era também vazia e sem sentido. Andávamos também por aí vagando, fugindo de traumas e dores que, na verdade, carregávamos dentro de nós e dos quais não poderíamos nos afastar. Um dia estávamos também desesperançados, numa existência sem rumo, sem direção segura. E então o Senhor Jesus se colocou ao nosso lado e foi caminhar conosco. Falávamos a Ele do vazio das nossas existências, das inquietações de nossas almas. E à medida em que falávamos, Ele falava-nos também, convidando-nos a percebermos a realidade da vida de uma forma diferente, à luz da Escritura Sagrada e daquilo que ela nos revela. O poder divino, a soberania do governo do nosso bom Deus, a sua graça e o seu amor manifesto para com os homens, transformando sempre a realidade tenebrosa das suas vidas em luminosa graça. Esta é a experiência de todos nós, que uma vez acolhendo em nosso seio a presença do Cristo vivo, dela não queremos mais abrir mão. Fica conosco esta noite e torna-a dia, permanece ao nosso lado, faz-nos companhia e Ele o faz, especialmente à mesa. E não é por acaso que nós nos reunimos todos os domingos e, se pudermos, nos reunimos ainda mais vezes ao redor de uma mesa também, uma mesa na qual há pão, na qual há bênção, na qual há presença real e espiritual do Cristo que vive e reina eternamente. E é por meio desta experiência, da vivência com Cristo, do que é ser seu povo, do que é ser igreja, que se nos abrem os olhos, como diz o verso 31, e o reconhecemos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas é então que a liturgia cessa, o culto termina, e como nas palavras do verso 31, ele desaparece da nossa presença mais uma vez. É então que chegamos ao epílogo da narrativa. Os dois versos 32 e 33 colocam diante de nós um mistério que se soluciona apenas nos versos finais, 34 e 35. E como isto diz respeito a nós? Acompanhe a leitura. O verso 32 fala-nos assim: disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não é assim que nos sentimos quando o culto termina e passamos por essa verdadeira montanha-russa de emoções e de revelações, de manifestações da graça divina que nos impactam tremendamente. 33, na mesma hora, levantando-se, o que fizeram eles? Voltaram para Jerusalém. Não havia nada a fazer em Emaús, mas em Jerusalém, sim. Aquele era o lugar da dor, do perigo, da decepção, das desilusões, dos desapontamentos. Era aquele o lugar onde o grupo estava ainda abatido, vergado pelas circunstâncias, carente de novo alento, desesperançado. Eles voltaram para Jerusalém, diz o verso 33, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. E estes diziam: o Senhor ressuscitou
e já apareceu a Simão. Então, os dois compartilharam também o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aqueles homens, após um encontro verdadeiro com Cristo vivo, passaram por uma nova experiência de conversão. Sua vida readquirira rumo e rumo certo. E agora, na comunhão da igreja, na partilha do testemunho acerca do ressuscitado, encontravam ânimo renovado e alento continuado para prosseguir na jornada, sem desanimar, com intrepidez, levando adiante a boa nova de salvação, que os transformara e haveria de transformar a outros também. Os séculos passaram-se e a mensagem chegou a nós. Alcançou-nos hoje, neste terceiro domingo do tempo pascal. Não por acaso, mas para que sejamos nós, eu e você, também, seus propagadores. Saiamos adiante, anunciemos a boa nova, continuemos a viver o que é ser igreja e que Deus assim nos abençoe, em o nome de Jesus. Chegando aos momentos finais desta celebração, eu quero trazer a você uma palavra do conselho da nossa igreja. Dizer a você que a nossa igreja conseguiu, com a graça do bom Deus e diante da fidelidade dos irmãos, atravessar bem este mês de março que passou e este mês de abril que vai se encerrando. A despeito da quarentena, os irmãos foram fiéis no seu compromisso de sustento à causa do Senhor. E através dos meios eletrônicos e outros, fizeram chegar aos cuidados da igreja os recursos que permitiram à nossa instituição honrar todos os seus compromissos financeiros, que não são poucos. Nós arcamos com uma folha de pagamentos dispendiosa, com um patrimônio que é grande, de manutenção difícil e custosa. Nós arcamos ainda com uma pesada carga de tributos e outras demandas, despesas como água, luz e outros custos que, somados, são consideráveis. Mas até aqui nos ajudou o Senhor e temos por certo que Ele não nos faltará. E eu recomendo a você que continue não apenas sustentando a sua igreja com as suas orações, mas também com a sua fidelidade. Vamos prosseguir juntos e com fé, com os olhos fitos na vitória que nos está assegurada em o nome do Senhor Jesus. Quero dizer ainda a você, enquanto pastor, que a vida devocional da nossa comunidade, mesmo em meio a estes tempos de quarentena, tem se mantido intensa através da internet, das nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook e do nosso perfil no Instagram. E também, através dos grupos que temos no WhatsApp, a nossa igreja tem se mantido unida, tem fluído na comunhão que lhe é peculiar pelo agir de Deus nos corações dos fiéis, e assim temos nos edificado mutuamente e nos fortalecido para prosseguirmos sem desânimo, mas confiadamente, mesmo em meio a este tempo tão difícil. Peço a você que encoraje todo esse mover da igreja com a sua própria participação e o seu envolvimento. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos, seja ativo e reconheça em todas essas ferramentas instrumentos dados por Deus para que saiamos a proclamar a boa nova de salvação e levá-la a muitos. Que Deus assim nos abençoe, em o nome de Jesus. Quero também enfatizar que neste ano de 2020, pela graça do bom Deus, o Presbitério do Rio de Janeiro encaminhou para trabalhar
conosco na lide da igreja e aprender um pouco na vivência junto à nossa comunidade, o nosso irmão seminarista Gerson Neto. E como ele tem feito a cada domingo, nesta hora, ele traz aos nossos corações também uma palavra de encorajamento, de esperança, uma palavra que vem do Senhor. Vamos ouvi-lo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim diz o salmista no Salmo 84, versículo 1 a 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista tinha saudade da casa do Pai. Tinha saudade da presença de Deus, porque a presença do Senhor é agradável, é boa, nos enche de alegria. E a gente partilha um pouco dessa saudade da casa de Deus, da casa do nosso Pai. Mas nós temos uma vantagem em relação ao salmista, porque em Cristo nós temos acesso direto a Deus. Em Cristo nós temos acesso ao Pai, nós somos morada do Espírito Santo. E a gente pode desfrutar hoje da alegria da presença dele. A gente não precisa estar presente fisicamente num lugar para poder desfrutar disso. E a gente pode hoje, mesmo sabendo que as igrejas estão com portas fechadas, saber que os braços do nosso Pai estão abertos para nos receber. Meu convite é que essa semana você desfrute da certeza de que você tem um Deus que é Deus conosco, o Deus Emmanuel, que se faz presente nas nossas vidas. Que você possa desfrutar durante essa semana a certeza que Deus está conosco. E a presença dele é algo que a gente se agrada, que a gente aproveita. Meu irmão, aproveite, minha irmã, da presença do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, cheia de Jesus. Chegamos ao final desta celebração, mas ao longo da semana continuaremos a nos encontrar através da série Um Minuto nas Escrituras e de outros conteúdos que vamos postando aqui por meio da internet. Vamos nos ver, aproveite esse material, compartilhe-o, se tu uma bênção. Vamos orar, vamos fazer como Jesus nos ensinou, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receber a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.